Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Nunca um Mundial tinha custado tanto dinheiro, nem nunca antes tinha sido jogado no Médio Oriente e muito menos em pleno inverno. O Qatar recebe o Campeonato do Mundo de todas as polémicas e nesta edição de 2022 tentamos perceber que efeitos pode ter para o mercado de transferências de inverno e para o que resta da temporada. Damos as boas-vindas neste Jogo Económico a Luís Mateus, coordenador-geral da Bola TV e autor do livro O Campeonato do Mundo, as Histórias e as Histórias, uma obra que percorre em detalhe os 21 mundiais já realizados e que traz as histórias e memórias mais incontornáveis desta competição. Luís Mateus, muito obrigado pela sua presença neste Jogo Económico e começo por lhe perguntar se foi a partir das suas memórias de campeonatos do mundo a que já assistiu que partiu a ideia para escrever este livro. Olá, boa tarde a todos, um abraço para as pessoas em casa, para os nossos telespectadores. Obviamente que sim, o futebol entrou dentro da minha casa, dentro das minhas memórias muito cedo. Se calhar até, de certa forma, as minhas memórias acabaram por romancear um bocadinho o tema, mas lembro-me, tinha apenas 4 anos, mas lembro-me de ir passar o dia à casa dos meus primos ali em Odivelas e de estar a passar-se na televisão, a preto e branco ainda, a final do Campeonato do Mundo de 78. Obviamente que eu não sabia muito bem o que era aquilo que estava a acontecer na televisão, estavam papelinhos a cair sobre os jogadores que estavam a entrar em campo, mas essa imagem nunca mais me saiu da cabeça. E depois a minha infância foi muito marcada, se calhar, por uma das fases mais românticas do jogo, o Espanha 82, o México 86. Portanto, são mundiais que me marcam muito, o México 86 muito por causa do Diego Armando Maradona, claro, obviamente que sim, que foi o jogador que me fez aumentar o prazer de ver o jogo. E nesse sentido, obviamente que as memórias foram um ponto de partida. Depois, se calhar, as memórias também me projetaram um bocadinho para aquilo que foi sendo a minha carreira, ou seja, tornei-me jornalista desportivo também por causa das memórias, e a partir de uma certa altura, como jornalista desportivo, também comecei a escrever muitas coisas que depois acabaram por ir entrando neste livro, porque este livro não foi só feito agora neste último ano, foi feito ao longo de muitos anos, com escritos, com artigos para vários esportes, para o Mais Futebol, na altura quando trabalhei no Mais Futebol, para o público, que tinha uma rubrica chamada Anatomia de um Jogo. Portanto, estes textos foram todos reunidos neste último ano, depois escritas mais coisas, a investigação também foi feita ao longo destes últimos anos, também com alguma força, sobretudo nos mundiais mais desconhecidos e nas histórias que me foram aparecendo, também porque eu quis também, de certa forma, preencher as lacunas da minha memória e a melhor maneira de preencher as lacunas da minha memória, porque eu sou muito desmemoriado, tenho péssima memória para datas, portanto, para mim as datas são uma confusão na minha cabeça. Então, para organizar as ideias também na minha própria cabeça, eu decidi escrever este livro e torná-lo de forma cronológica, ou seja, escrevê-lo de forma cronológica ou apresentá-lo de forma cronológica. E a partir do momento em que me foram aparecendo vários episódios que eu conhecia menos quando não conhecia tão bem, então comecei também a esgravatar um pouco à volta dos mesmos assuntos para também mostrar às pessoas, apresentar às pessoas o contexto sobre cada campeonato do mundo, porque para mim o campeonato do mundo não é só o evento maior da história do futebol, é o evento que marca a evolução do jogo, e também é marcado pelo contexto social e político, pelo contexto económico, e também acaba por depois marcar os anos que vêm seguintes esse mesmo contexto, além da evolução do futebol, porque na altura, se calhar, as grandes novidades, hoje em dia nós vemos, se calhar não vemos um jogo inteiro, eu falo por mim, hoje em dia dou-me a ver 5, 6 jogos ao mesmo tempo, em 90 minutos, portanto eles estão a decorrer em vários canais e eu vou fazendo zapping e vou apanhando aqui e ali algumas coisas, a não ser que seja um jogo que me interesse mesmo muito, porque vou ter que escrever sobre ele, ou vou ter que aprender alguma coisa nova que não esteja preparado, ou não tenha aprendido antes. No tempo dos mundiais não era assim, nós chegávamos ao mundial com uma sensação de descoberta, íamos descobrir novos jogadores que não conhecíamos, hoje conhecemos praticamente todos os jogadores, íamos descobrir novas ideias, íamos descobrir equipamentos também, que era uma coisa engraçadíssima. Portanto, o mundial é sem dúvida o momento que marca a minha infância de adepto, e marca depois também a minha adolescência e o início da minha profissão enquanto jornalista. Não vinha pegando aqui na vertente económica que o Luís Mateus tocou aqui nesta apresentação. Este é um mundial inédito, desde logo porque vai ser jogado no Médio Oriente e também nesta pausa de inverno que vai obrigar os campeonatos. Pergunto-se que jogadores é que podem ser mais valorizados
da Liga Portuguesa e que impacto é que isto pode ter depois nas aspirações das mesmas, não só para o resto do campeonato, mas depois também para as competições europeias que vêm logo a seguir em fevereiro. Em primeiro lugar, boa tarde ao nosso convidado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar presente connosco. É um bocadinho difícil dizer quem é que vai ser mais valorizado, porque nós ainda não sabemos a lista final de quem, eu pelo menos não conheço a lista final de quem vai estar. Bem, parece-me claro que para o Benfica o Rafa não vai ser valorizado deste Mundial, diria eu, porque muito provavelmente, mesmo que haja volta atrás, ele não deve aceitar, pelo menos foi isso que lemos hoje na imprensa, e eu recordo que estamos a gravar uma quarta-feira e esta indicação do parte do treinador de que ele não vai mesmo ao Mundial é um sinal claro de que a estratégia está pensada. Em relação àquilo que é a forma como o Mundial ou a performance dos vários jogadores portugueses ou da seleção portuguesa no Mundial pode influenciar possíveis vendas, eu diria que é importante perceber que os clubes portugueses, não há nenhum clube português hoje que esteja em condições de rejeitar uma ótima proposta de saída, mesmo que seja a meio de um campeonato, como é o caso deste Mundial. Portanto, quer seja o Porto, quer seja o Sporting, quer seja o Benfica, os jogadores que lá tiver, que venham a ser altamente valorizados e que sejam alvo de uma proposta, que eu diria, de várias dezenas de milhares de euros, quer dizer, vai ser forçosamente, pelo menos a administração dessa SAD vai ser forçada a contemplar essa possibilidade e muito provavelmente até a vender. Portanto, é um bocadinho uma incógnita saber quem é que pode ser valorizado dessa convocatória, dessa prova, mas sem dúvida que os clubes portugueses vão ter muita dificuldade a resistir a ofertas que surjam na sequência do Mundial. Jorge Faria Sousa, a ti pergunto por outra perspectiva. A quem é que vai beneficiar e prejudicar mais esta pausa no campeonato português para a disputa do Mundial? Boa tarde, cumprimentar antes de mais o Luís. A minha primeira memória do Campeonato do Mundo é mais recente, é do Mundial de 98, curiosamente o último em que Portugal não participou, e na altura recordo-me, fiquei muito triste porque o Ronaldo e o Rivaldo não ganharam o Mundial, perderam para o Zidane, e portanto essa é a minha primeira memória. Olha, Jorge, a minha é de 82, é o Mundial em Espanha, e foi a memória que eu tenho mais concreta é o Paulo Rossi a marcar 3 golos ao Brasil. E metade das pessoas com quem eu estava a ver estavam a torcer pelo Brasil, havia uma pessoa que estava a torcer pela Itália, que era eu. Não sei porque achava graça ao Paulo Rossi meter golos daquela maneira. Peço desculpa ter interrompido. Não, sem problema. Aquela que é conhecida como uma das melhores seleções de sempre do futebol brasileiro, e que não ganhou, e o primeiro Mundial de Maradona, antes de rumar ao Barcelona. Não, mas dizer, obviamente que é uma incógnita. Eu acho que, do ponto de vista do Sporting Clube de Portugal, olhando ao momento da equipa, me parece que provavelmente Ruben Amorim estava à espera deste momento para poder serenar, poder trabalhar com alguns dos jogadores que ficam e que não vão ao Campeonato do Mundo. Para já o Sporting, confirmados, tem apenas ainda Morita no Campeonato do Mundo pela seleção nipónica. Poderá vir a ter o Ugarte, Coates, acredito que Pedro Porro, olhando à performance que tem tido, possa também ser chamado por Luís Henrique à La Roja. Agora, parece-me que dos portugueses, olhando para aquilo que são as convocatórias habituais de Fernando Santos, mais uma vez, provavelmente o Sporting não terá ninguém, porque mesmo olhando, e mesmo do ponto de vista do treinador, ter jogadores no Campeonato do Mundo, como teve, por exemplo, o Pote no Campeonato da Europa para ter 0 minutos, acho preferível que não vá, e se calhar muito por isso é que Rafa tomou a decisão que tomou, e portanto tem muito que ver com isto. Olhando a esse facto, parece-me que Ruben Amorim quererá ter tempo para trabalhar com a equipa, ter tempo para trabalhar com os jovens que estão lançados nos últimos encontros, e parece-me que nesse aspecto a pausa pode ser útil ao Sporting, agora sendo que é fundamental vencer em Famalicão e pelo menos ter esta sequência de 2 vitórias consecutivas para também ganhar mais confiança à própria equipa, sendo que vai haver, como sabemos, Taça da Liga. Quanto a tudo o resto é uma incógnita. É uma incógnita olharmos para as equipas do top europeu que têm eminentemente muitos jogadores no Campeonato do Mundo, se vai haver muitas lesões ou não, que tipo de resposta é que depois quase uma pré-época, com a época em andamento em janeiro, antes do arranque dos campeonatos, no final do Campeonato do Mundo,
qual é que será a resposta em termos físicos de cada uma das equipas, porque é verdade que há equipas que neste momento atravessam, em termos do seu momento de forma, estão a muito bom nível. Poderá não acontecer isso em janeiro, e nós sabemos que em janeiro recomeçam os campeonatos e depois logo a seguir em fevereiro as competições europeias, e portanto isso é uma grande incógnita. O número de lesões pode acontecer em pleno campeonato do mundo, sendo que, e acho que o devemos dizer, não me recordo de outra época onde tenha existido uma sobrecarga tão grande no início da temporada, com equipas a jogar de 3 em 3 dias, e só para dar um exemplo, o Sporting e o Futebol Clube do Porto, no anterior ciclo, na última jornada, da quinta para a sexta jornada da Liga dos Campeões, em 6 dias fizeram 3 jogos, com viagens pelo meio. E, portanto, parece-me claramente que esta época seria sempre muito atípica. Isso tem tido, acredito eu, alguma influência no momento de forma de algumas equipas, sobretudo para quem anda nas competições europeias, como é natural, porque tem maior desgaste. Agora, é uma incógnita como é que será o comportamento de cada equipa e mesmo o número de lesões que podem ocorrer no Campeonato do Mundo. Luís Mateus, este é sem dúvida um Mundial marcado por todas as polémicas, desde que foi anunciada a vitória do Qatar para esta competição. Esta prova pode ficar mais marcada e mais relembrada no futuro por tudo aquilo que se passa fora dos relevados e não tanto por aquilo que devia ser lembrado, que é o jogo dentro das 4 linhas. Olha, espero que não. Obviamente que os antecedentes não são favoráveis. Houve muito tempo para que não se chegasse a isto, ou seja, para que se houvesse alguma coisa a protestar, tivesse sido protestada ao longo dos últimos meses, não necessariamente agora as equipas ainda não estão, mas vão estar concentradas em ganhar o troféu, em irem o mais longe possível neste Campeonato do Mundo. Vai haver se calhar uma exposição dos jogadores proibida pelos elementos do Qatar, mas há um pressing internacional para que os jogadores se manifestem politicamente de alguma forma, o que me parece errado, porque eles são a carne para canhão, se quisermos, de toda esta situação. Não são os jogadores que se têm que manifestar, na minha opinião. Indo um pouco às ideias de Jürgen Klopp, que também disse mais ou menos o mesmo nos últimos dias, parece-me que as federações, sobretudo os países, deviam ter tomado uma posição que não tomaram, e isto chegou a esta circunstância. Agora, em termos de futebolísticos, se quisermos, se calhar é o lado que mais me interessa, porque a questão dos direitos humanos, a questão da comunidade LGBT, da homossexualidade, tudo isso é uma questão de contexto. Eu acho que nós temos que, é mau, obviamente que sim, mas nós temos que olhar sobretudo aqui para o jogo e para aquilo que o Mundial nos vai apresentar, e este Mundial vai ser também diferente dos outros e vai ser interessante também de analisar por isso, porque é um Mundial a meio da temporada e os jogadores que já chegam mais frescos, talvez até alguns não cheguem por causa das lesões, mas cheguem mais frescos do que em outras circunstâncias, ou claramente do que em outras circunstâncias no final de uma temporada. Portanto, eu acredito que as equipas fizeram um pico, prepararam um pico mais ou menos para esta altura também, para chegarem bem nesta primeira fase, e isso vai beneficiar indiretamente os participantes no Campeonato do Mundo. Parece-me que para as equipas que são muito pragmáticas, ou seja, muito assentes na organização defensiva, pode ser um mau Mundial, porque o tempo de preparação é muito mais reduzido do que nos outros campeonatos do mundo, ou seja, é chegar e jogar praticamente. Mas as equipas que são muito focadas no pormenor, os selecionadores estão muito focados no pormenor, sobretudo a nível defensivo, que não depende da criatividade dos jogadores, mas depende da forma como os jogadores se interligam em campo no momento defensivo. Parece-me que será claramente um problema para esses selecionadores, ou seja, vai aqui acrescentar uma liberdade individual e criativa aos jogadores ofensivos, o que poderá, de certa forma, também abrir um pouco aqui as estruturas defensivas dos adversários, ou seja, haver aqui um Mundial com muitos gols e com muito mais arte do que nas últimas edições. Parece-me que em termos de olhar para o mercado de transferências é sempre mau, ou seja, nos últimos anos fomos percebendo que contratar depois do Campeonato do Mundo nunca é bom, porque é um contexto especial para cada jogador, para cada equipa também, mas sobretudo para cada jogador que tem ali 5 ou 6, ou no bom Mundial 7 jogos seguidos. E é muito diferente de um jogador de uma temporada, ou seja, é um jogador de um quase episódico, e nós tivemos muitos exemplos do passado de jogadores que foram contratados após o Campeonato do Mundo em que as coisas não correram bem, precisamente e há jogadores que fazem carreira à pala de um Campeonato do Mundo. Claro, tivemos vários exemplos do passado. Eu recordo sempre aquela seleção da Costa Rica. Sim, Joel Campbell sim. ali ao centro.
Tiveste mas há o caso de jogadores... Schillaci, por exemplo, que foi claramente um avançado de um campeonato do mundo. A Itália em 90, praticamente, além de Roberto Baggio, nós temos que fazer todos velhos, porque era um jogador extraordinário, mas também tinha esse input dado por Schillaci cada vez que entrava em campo, primeiro como suplente, depois como titular, acabou por empurrar a Itália até ao malfadado jogo com a Argentina em Nápoles. Portanto, temos esse de um jogador que foi um jogador de um campeonato do mundo, em que nunca foi mais ninguém na vida, apesar de ter jogado, obviamente, na Juventus, e teve uma carreira até bem acima do que em teoria. Mas há jogadores que chegam ao Mundial já referenciados e, portanto, basicamente já estão a ser seguidos e que pode ser, aquele momento pode ser o de confirmação também. Eu diria... Hoje em dia eu acho que o futebol evoluiu, sobretudo para que os clubes não dependam da exposição mediática. Ou seja, ou não podem depender, têm que avaliar o jogador, podem ter aqui uma confirmação, obviamente, não é? Mas a avaliação do jogador é feita muito antes de um torneio, de um grande torneio, e deve ser feita assim, até porque supostamente os negócios são melhores antes de um grande torneio, porque depois o valor exponencialmente dispara. Agora, nesse sentido, em termos de mercado, não sei se vai dar aqui alguma alteração, porque falta ainda metade de uma temporada. Não sei se vai aqui, de certa forma, injetar aqui um pouco mais de loucura nos dirigentes para irem a este mercado um bocadinho mais com fome do que foram nos mercados anteriores. Agora, pode aqui haver um risco para as equipas. E há pouco estávamos aqui a falar de que equipas que provavelmente vão quebrar aqui um bocadinho da sua forma. O caso do Benfica parece-me mais evidente em Portugal. O caso do Futebol Clube do Porto, que tem estado um pouco instável, mas também tem estado a recuperar os seus índices e parece-me uma equipa mais sólida do que era no início da época, apesar de que há algumas lesões, sobretudo de Pep, ter de certa forma condicionado a equipa. Para o Sporting pode ser bom, portanto, em termos de forma poderá haver isso, mas também poderá haver aqui lesões que poderão, e lesões de jogadores importantes, temos que bater na madeira, mas eventualmente a lesão de um jogador fundamental como o Enzo Fernandes do Benfica poderá ser marcante para o Benfica. Não queremos que isso aconteça, de longe disso, mas estamos a ver o impacto de um jogador que tem numa equipa e os riscos que há de participar no Campeonato do Mundo a meio da temporada, mas há vários outros jogadores que podem ter esse impacto e deixar equipas um bocadinho mais frágeis. O Enzo, em condições normais, pode atingir uma marca qualquer coisa como 100 jogos. Sim, é verdade. Porque além disso. Vai fazer Luís, quase metade da época na Argentina, no River Plate, onde jogou com o Libertadores, etc. E mais, desde que chegou ao Benfica, que praticamente um dos mais utilizados. Já passou os 50. Luís, há uma questão interessante também, é que o Benfica começou a preparar-se mais cedo para uma pré-época mais forte com as pré-eliminatórias. Portanto, há aqui um ponto interessante, que é que o Roger Smith já está habituado a paragens de inverno no campeonato alemão e austríaco. E, portanto, na verdade, eu também li isso no outro dia num artigo e acho que sim, ele pode ter feito essa preparação já a pensar com a paragem. Aliás, seria o mais normal de uma pessoa profissional é fazer isso. E parece-me que esta paragem, de certa forma, também dá mais tempo para os clubes respirar, ou seja, os clubes não precisam de ir com uma pressa excessiva ao mercado, podem preparar bem a coisa para que em janeiro tenham um ou dois jogadores que se calhar faltavam, podem precaver também aqui algum problema no jogador e buscar ali um backup para um jogador fundamental, e nesse sentido este Mundial vai ser muito diferente dos anteriores e poderá aqui, em termos de análise, poderá ser também muito interessante analisar depois, porque antecipar é sempre mais difícil do que analisar. Meus senhores, mas uma coisa, concordo com o Luís, eu concordo com o Luís uma coisa, quem está à frente e está a jogar bem, a última coisa que quer é parar. Na verdade, a única coisa que quer é manter como está, é manter a coisa. Há mudanças de modelos, ou seja, o Enzo vai jogar para a Argentina se calhar não joga da mesma maneira. Tem ali algumas parecenças, mas se calhar não joga da mesma maneira. Mas quem fala do Enzo fala de outros jogadores. Claro. Meus senhores, já estamos muito mesmo a bater o nosso tempo, a conversa estava ótima. Faço uma pergunta direta aos três, resposta de sim ou não. Não adivinha, a FIFA joga a sua reputação neste Mundial? Não, a FIFA já jogou essa reputação quando escolheu a Rússia e o Qatar. Jorge Faria de Sousa, a mesma pergunta. Subscrevo aquilo que disse o Nuno, dizendo apenas que quando rebentou o escândalo na FIFA e na UEFA, que levou às consequentes demissões dos presidentes então em exercício, ter mantido o Mundial aí sim foi um erro. Haver agora toda esta contestação em cima do acontecimento parece já não me faz sentido. Luís Mateus. Eu respondo com uma pergunta. A FIFA ainda tem reputação? Isso. Exato. Perdeu, exatamente, perdeu.
E é uma ótima pergunta que fica no ar e é uma bela forma de terminarmos esta conversa. Má reputação também é reputação. Atenção. Exatamente. Exatamente. Luís Mateus, muito obrigado mais uma vez pela sua presença neste jogo económico e votos de maior sucesso na divulgação deste livro, e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Obrigado eu, um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Obrigado. Já a seguir, não perca as escolhas da semana.